irmã, pastores, coordenadores. Pai, nós dependemos de Ti. O Senhor é a razão do nosso viver. Que o nosso coração esteja alegre todos os dias com a alegria da salvação. O Senhor tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Pai Santo, e eu quero lhe pedir que este retiro fique marcado nas nossas vidas. Pai Santo, que o Senhor não dispersa nenhum daqui sem sair meditando no que ouviu aqui de Ti, através da Tua palavra, que vidas sejam transformadas. Querido Espírito Santo, adentre nas vidas, nos corações. Pai, renova, desperta, sustenta e faça uma obra poderosa. Pai, pois nós não viemos aqui somente para um momento de lazer, de entretenimento, mas também viemos enaltecer o Teu nome e viemos ouvir a Tua palavra. Continua abençoando a coordenação e assim ser conosco, é o que Te pedimos por fé no nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos continuar o trabalho do Senhor. Hoje, segunda-feira, o nosso culto de hoje, um culto com uma liturgia normal, onde estaremos ouvindo alguns dos nossos irmãos que estarão pregando, já observando que quem atentou para a programação anuncia lá que o pastor, o nosso presidente, o pastor Josias, estaria ministrando hoje. Mas ele nos ligou agora à tarde, nos falando de uma impossibilidade, justificando a sua ausência. Eu quero até aproveitar o motivo pelo qual justificou a ausência o nosso pastor. Ele nos informou que está dando assistência ali à família Loureiro, mais propriamente a nossa irmã Alcione Castro, que está internada, que está ali na UTI, que não está bem, e o pastor está ali dando assistência à família. Daí a ausência do nosso pastor. Prometeu de amanhã fazer uma visita aqui, possivelmente na parte da manhã. Então eu quero, nesta oportunidade, convidar todo o povo de Deus para nós levantarmos nossas vozes em oração em favor da nossa irmã Alcione. Alcione Castro, conheço assim com muita propriedade desde a minha infância, assim, de amizade aqui. É um histórico de serviço prestados na igreja de Coroatá. Então, nossa irmã tem depósito lá no céu. E nós vamos unir as nossas vozes, as nossas petições nessa oportunidade em favor da nossa irmã. Quantos concordam com isso, digam amém. Vamos levantar nessa oportunidade. Eu quero convidar aqui meu pastor Antônio Filho para fazer essa oração em favor da Alcione. Pastor, em nome de Jesus. Todos, nós somos assembleianos, pentecostais, todos podem orar, não é só um que ora não, né? Porque tem um povo por aí que ora só um, né? Os outros só diz amém. Mas orem todos, que Deus discerne, não confunde não. Ele discerne a oração de cada um. Todas chegarão lá. Então vamos juntar as nossas vozes e orar nessa oportunidade em favor da nossa irmã, para levantar a nossa irmã dali já, para voltar às suas atividades normais e estar conosco. Em nome de Jesus, meu pastor. Graças a Deus, meus queridos irmãos, nós ficamos assim sentindo, a parte da tarde que a nossa irmã falou, em relação à nossa querida irmã Alcione, que entrou na UTI, né, com esse problema, e a igreja já está intercedendo por ela, e nós agora não vai ser diferente. Vamos orar, todo o povo de Deus, fazermos um clamor para que Deus nos ajude, né, e ajude a nossa irmã ali, pessoa que é muito cooperadora na obra de Deus, na cidade de Coroatá, e envolvida na EBD, para que Deus venha abençoar a nossa irmã em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Salvador, graças nós te damos, ó Pai Celestial, por estarmos em Tua presença nesse momento, ó Deus,
te louvando, engrandecendo o teu nome e te adorando, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos, ó Pai, agora neste momento, ó Deus, interceder ao céu, ó Deus, clamar ao céu, clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador, o Senhor nosso, o Jeová Rafá, o Deus que sara e cura. Ó Pai Santo e bendito, a tua igreja se une agora em oração, meu Deus, para clamarmos a ti, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Ó Deus, estende a tua mão santa e saradora agora em direção à tua filha. Ó meu Deus, pois nós estamos aqui como aquele moço, crendo, ó Pai, que somente uma palavra tua é suficiente para fazer o milagre. Ó meu Deus, dá uma palavra em direção da tua serva agora, ali naquela UTI, estende a tua mão poderosa, faça com que a tua filha seja alcançada pelo teu milagre. Ó Deus, aleluia, estende a tua mão agora, Senhor, a tua mão saradora, a tua mão que liberta, que arranca todo mal pelo teu grande poder. Ó Espírito Santo, aleluia. Decaia, sui, decaia, sebe nós. Rabando e Deus, Yarabasto e decantarabras. Ó Deus da glória, aleluia. A tua igreja se reúne agora em oração, crendo a Deus que tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente o Senhor será Deus. Estende a tua mão, ó Deus, agora, aleluia, e alcança a tua filha e faz o milagre para a glória do teu nome. Nós entregamos a tua serva em tua mão, Senhor, pois o Senhor é o dono de todas as coisas. Nós te oramos em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Deixa eu identificar aqui o povo de Deus. Deixa eu identificar aqui por áreas, meus irmãos, apresentar aqui o nosso povo, porque na realidade nós temos aí uns 300 inscritos. E insistiram hoje em dizer que temos menos do que no outro setor. Não é possível. O povo não se apresentaram, sei lá, o povo ficaram por aí. Acho que o espaço é tão grande. Eu até disse, não, é porque o espaço é pequeno do lado de lá, e aí a gente entende que tem. Eu disse isso. O espaço é grande aqui, que o povo se espalhou. Eu também estou achando que tem muita gente por aí, não sei aonde. Tomara que esteja em lugares bons, seguros. Muita gente por aí. Nós viemos para cá para quê? Para se divertir, pelas refeições, outra coisa. Antes de tudo, viemos aqui para sermos abastecidos pela palavra, para sermos renovados. Então, vamos aqui rapidamente, deixa eu identificar vocês aqui pelas áreas. Vamos aqui na sequência decrescente ou crescente. Área 2, povo da área 2, levante a mão aí para a gente ver aí. E povo de Deus, povo da área 2, 3, 4, não, né? 5 também não. 9, 10, 11... Povo de Deus, chegue para cá, povo de Deus. Acampamentos, que é a área 3, como disse aqui o pastor. Área 2, em nome de Jesus, nos ajude. Deixa eu olhar de novo, área 2, levante a mão aí, só para a gente. Olha aí, gente. Olha, tem gente lá nos limites. Agora vem a 3, né? Área 3. O povo da atenção tudo aqui pertinho, só um montinho. Área... Aí tem que pular agora para 9. É um pulo grande. Área 9, em nome de Jesus.
Olha aí, gente. Lá, estão tudo lá de fora, lá. Não vieram para cá, para dentro. Por que isso, gente? 10. 10, é? 10. Parecia aquelas notas lá daquele pessoal lá. 10. Tem aqui. Era 10 aqui também. 10. Amém. 11. Miqueias. Quase ganhar vereador, Miqueias. Cadê Miqueias? Quase. Obrigado, meus irmãos. Estejamos juntos, meus irmãos. É tão bom, com suave, que os irmãos estejam em união, em unidade. Tão aconchegante esse ambiente, tão agradável. Foi isso que enfatizaram aqui hoje, disseram assim. Aí eu também nem disse nada disso. Pastor, aqui é porque é bom, é aconchegante. É por isso que o povo vem. Eu estava dizendo, não, irmão, porque o povo vem ouvir a palavra. Mas aí eu não me senti tão seguro nisso, porque parece que tem alguns que querem outras coisas. Mas Deus vai mexer com esse povo. Deus vai sacudir esse povo, viu? Deus vai sacudir esse povo. Já começou. Então se coloque no lugar da bênção e deixa Deus mexer contigo aí. Chame Deus para você, para ter uma experiência com Ele. Nem que venha doer. Nem que venha doer, para depois você contar a história e usar no ministério que Deus te confiou. Tá? Glória a Deus. Então, amados, nós vamos, nessa oportunidade, como disse, da ausência do nosso pastor, nós conversamos com alguns irmãos aqui, para dividir aqui um espaço nas oportunidades, pelo menos 3 irmãos, que vão trazer aqui palavras com limite de 10 minutos, e vamos intercalar aí com os louvores. Adilson, a equipe de louvor, a banda, vamos lá, com a oportunidade já, nesse momento aqui de adoração com hinos, com a oportunidade aqui a banda, a equipe de louvor, enfim, a oportunidade é de vocês. Conecte, meus irmãos, com o céu, que o céu está online sempre, sempre. Já pedi aqui para o nosso irmão e amigo desligar aí o online daqui. O céu está online. Pode ser 2 louvores. Pode ser 2 louvores, velho. Pode ser. Glória a Deus. Adore, adore, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Som. A equipe de louvor cumprimenta a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Convidamos a igreja para se colocar de pé. Aleluia, Jesus.
Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Glória, exalte o nome do Senhor, aleluia. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Exalte, Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu perguntar aqui, o irmão Francinor está conosco? Irmão Francinor? Já foi? Foi? Nós acertamos com ele, para ele dar uma das palavras da noite. Então se prepare que eu posso chamar alguém de vocês aí. Será que eu posso? Aí. Irmão Zildo está aí? Irmão Zildo lá de São José? Irmão Zildo e irmã Jaqueline, onde estão? Lá, ali estão nossos irmãos. Irmão de Demar, irmã Jaqueline. Caravana lá da área 10. Vamos receber os nossos irmãos, como convém aos santos, digam amém. Glória a Deus. Vamos passar a ouvir as palavras. Chamar aqui, vem Bruno, vem aqui, fala o que Deus te mandou falar. Cumprimento a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor, amém. Para mim é uma honra estar aqui à frente dos irmãos. Como diz o pastor Misael, na minha pequenez, né? Antes de iniciar, queria fazer um agradecimento especial aos pastores, à liderança, à organização desse retiro, que está maravilhoso. Acho que só quem está na frente sabe o quão difícil é. E mesmo assim há um esforço gigantesco para que isso fique lindo, para que isso fique maravilhoso. Os irmãos participaram dos mutirões, terminaram a construção aqui, terminaram a construção ali. É maravilhoso. E a sensação de você participar de um retiro, para quem quer de verdade, para quem gosta de verdade de estar aqui, é maravilhoso. É sensacional a sensação, né, redundante, de estar na presença de todos os irmãos, comunhar com todos os irmãos de outras áreas. E me sinto muito feliz, mas muito feliz mesmo, né? Mesmo eu sendo tão pequeno, eu me sinto gigante na presença dos meus irmãos, porque eu sei que com tantos irmãos juntos, não é possível que Deus esteja aqui presente. Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou feliz por ter todos vocês aqui comigo. Amém? Eu peço que meus irmãos abram suas Bíblias no livro na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Carta essa sendo uma das minhas preferidas. Não só pela proximidade de Paulo ao escrever esta carta, porque é uma carta muito pessoal. Paulo escreve de uma proximidade tão grande que faz a gente sentir como se a gente estivesse conversando com ele. E essa explanação hoje, eu queria, uma breve explanação com meus irmãos, que fosse desta forma, que a gente conversasse com as palavras que Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja de Corinto, que a gente pudesse compreender um pouco, mas também ter uma noção de por que ele escreveu esta carta. Esta carta escrita por Paulo, ela apresenta nada mais do que a sua defesa mediante acusações, mediante perseguições. É definitivamente uma carta de defesa ao ministério de Paulo, onde Paulo busca defender aquilo ao qual ele pregava, aquilo ao qual ele queria que a igreja de Corinto pudesse ouvir. E da mesma forma, a gente tem que buscar compreender também estas palavras, porque tanto quanto Paulo defendeu sua fé, que a gente possa defender a nossa também. Com unhas e dentes, esta fé que nos mantém firme aqui todos os anos, que faz com que, independente dos empecilhos, estejamos aqui juntos no retiro. Esta mesma fé que nos faz estar comunhando como irmãos, possa ser defendida por nós. Eu queria que a gente pudesse estudar o capítulo número 4. Vamos ler a partir do verso 7 até o verso 12. Minha versão está um pouco diferente, irmãos, mas eu creio que fica de amplo conhecimento para todos. A partir do verso 7 diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. Glória a Deus. Se pararmos para observar e analisar a partir do verso 7, Paulo faz a analogia entre um vaso de barro e um tesouro. Mas o que é esse tesouro? O que é este vaso de barro? Tesouro é amplamente entendido e claramente entendido que se trata nada mais nada menos do que a luz do Evangelho do nosso Senhor, a presença de Deus, as palavras deles a serem manifestadas. E este vaso, sendo apenas barro, somos nós. Paulo quis trazer aqui essa analogia para explicar que nós, imperfeitos, infiéis, frágeis, de custo muito baixo, pois na antiguidade vasos de barro eram considerados baratos, por sua fragilidade, quebravam muito fácil. E essa fragilidade fazia com que muitas vezes não fossem escolhidos para alguns líquidos. Dependendo do líquido no qual fosse colocado dentro, muitas vezes não se valia a pena. Porque ou passava o sabor para o líquido, ou muitas vezes se quebrava com facilidade, a não ser que tivesse um preparo muito cuidadoso, mas mesmo assim a durabilidade, se a gente parar para observar, de um vaso de barro é muito inferior à de um vaso de qualquer outro material pouco mais resistente. Este mesmo vaso de barro, ele é tratado desta forma para que a gente compreendesse e entendesse que realmente somos frágeis, que realmente não somos nada, que realmente não temos um valor elevado. Como diz o pastor Misael novamente, para que a gente se contentasse na nossa pequenez. Mas por que Deus escolheu, por que Jesus escolheu que esse tesouro fosse colocado em vasos de barro, e não em vasos mais bonitos, em vasos mais preparados, um vaso de ouro? Sabe por quê? Porque este vaso de barro que representa nós, que nos representa, ele não tem que ser avaliado pelo exterior, ele tem que ser avaliado pelo tesouro que está dentro, porque nós não somos nada. O tesouro que está dentro de nós, a luz do Evangelho, a presença de Deus que faz com que sejamos especiais. Se este vaso fosse de ouro, a contemplação do próximo não seria o tesouro que está dentro, seria simplesmente ao vaso. A pessoa passaria, olharia e diria: olha que vaso bonito, eu sei que eu sou bonito, né? Mas olha que vaso bonito, olha que vaso bem vestido, olha que vaso que fala bem. Mas Deus separa aqueles que parecem mais improváveis, para que leve o seu Evangelho, para que seja comprovado e visto e analisado, que todos entendam e percebam que este poder não vem dele, mas sim de Deus. Este poder que não é nosso, e sim de Deus. Paulo faz essa analogia inicial para que entendamos. O Evangelho que pregamos, o poder que manifestamos não é nosso. Deus nos deu para que nós pudéssemos, fazer com que quem está em nossa volta entenda que em nós habita um tesouro muito maior do que qualquer coisa que existe nessa terra. Glória a Deus. Continuamos. E vejamos os textos dos versículos 8 e 9. Aqui são textos muito conhecidos. E tem um hino muito lindo sobre esses versos. Tem dois, na verdade. Um que é pouco conhecido pelos irmãos, que é bem antigo. Minha esposa conhece muito, toco lá em casa quase todo dia. Tem outro que é mais conhecido pelos irmãos. Mas são versos que normalmente demonstram resistência e persistência dos irmãos, né? Esses versos, eles mostram a realidade de luta do cristão. Lendo novamente, podemos analisar que eles dizem o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha que maravilhoso,
Percebemos então que há 4 pontos de tensão nesses versos. Sendo estes pontos, o primeiro, atribulado, mas não angustiado. Nós sofremos pressão, mas sem colapsar. O segundo ponto diz que ficamos perplexos, mas não desanimados. Mesmo que haja dúvidas em nossa vida, não perdemos a nossa fé, ou não devemos perder a nossa fé. O terceiro ponto diz, somos perseguidos, mas não abandonados. Mesmo que haja a rejeição humana, nunca haverá a rejeição de Deus. E somos abatidos, mas não destruídos. Recebemos golpes que nos machucam, mas que nunca nos vencem. Percebemos então que essa sequência, ela revela, meus irmãos, que o servo de Deus, ele não é poupado do sofrimento, mas sim que ele é preservado dentro dele, para que a glória de Deus seja manifestada em nossa vida. E novamente voltamos a entender, e que Paulo não deixa com que a gente esqueça, somos apenas vasos de barro. Vasos estes que são frágeis, e mesmo sofrendo de todos os lados, Deus sempre dá livramento aos seus. O terceiro ponto deste texto no qual foi lido, encontra-se nos versos 10, 11 e 12. E eu posso resumir com uma simples frase, que diz o seguinte: carregamos a morte de Cristo, ou carregamos a morte que gera vida. Paulo, ao dizer isso, ele queria manifestar que nós possamos, ou devamos, ou deveríamos ser firmes à palavra de Deus, ao evangelho que pregamos, às palavras que levamos, mas sempre levando em consideração o que o próximo vê. Por que Paulo faz essa analogia? Porque o nosso testemunho é a primeira pregação que nós damos àqueles que não conhecem o evangelho. Então, eu lhes digo com total certeza, no meio cristão, agimos da mesma forma que agimos no trabalho, na escola, com os amigos, na rua, no comércio. Será que temos a mesma percepção de que eu, enquanto obreiro do Senhor, eu, enquanto pregador do Senhor, eu, enquanto servo do Senhor na sua casa, mantenho a mesma direção das palavras lá fora? Será que eu sou o mesmo? Será que eu sou o mesmo na minha casa, o mesmo na igreja, o mesmo na escola, o mesmo no trabalho? Psicologia muitas vezes dizem que o ser humano ele tende a pender para várias personalidades de acordo com o ambiente em que está. Quem já foi adolescente, ou quem é adolescente, está passando pelo período escolar, ensino médio ou faculdade, tende a agir de uma forma, e você vai perceber isso. Na escola, mas em casa age de outro jeito. Muita gente é mais recluso em casa, mais aberto na escola e muito mais à vontade com os amigos. A mocidade que está aqui, concorda? Muitas vezes sim, não é verdade? Com os amigos são mais abertos, na escola somos um pouco mais relaxados, mas em casa muitas vezes somos um pouco mais retraídos com relação ao que sentimos. Paulo ele quis dizer que este evangelho que pregamos, ao ser olhado para nós, enquanto vasos, que não possamos ou não devamos ter simplesmente a percepção de que só na igreja somos vasos de ouro, mas que a gente entenda que a gente é vaso de barro o tempo todo, e que é o tesouro que está em nós que nos faz especial. Meus amados, somos pouco comparado àquilo que Deus quer que sejamos. Quem participou das plenárias, só plenárias maravilhosas desde ontem e hoje tivemos duas plenárias maravilhosas com o irmão Midael, irmão com o pastor Misael. Na plenária do irmão Midael, ele chegou a citar o fato de que o ser humano é sempre tendencioso ao mal, sempre é tendencioso ao erro, e que, se não houver uma real conversão, sempre será. O ser humano em si nunca vai buscar aquilo que é perfeito, mas Deus sabe disso. Deus ele tem noção disso, ele sabe que a gente não é perfeito. Deus sabe que a gente está longe de ser perfeito, mas um dia seremos, mas a gente está longe de ser perfeito. Mesmo assim, ele confiou a nós esse evangelho para que ele fosse pregado. Ele confiou a nós esse tesouro para que ele fosse demonstrado e para que os outros, ao olhar o nosso conteúdo, entendessem e vissem que não somos nada e o que temos, o que manifestamos e o que vivemos vem puramente da glória e do poder do nosso Senhor. Amém? Esses 3 últimos versos, eles tratam agora sobre
o carregar da morte de Cristo para gerar vida. Paulo declara que a vida cristã é marcada por uma identificação contínua com Cristo, e que, assim como disse no verso 10, trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Ou seja, cada renúncia, cada perseguição, cada momento de frustração na nossa vida, enquanto pregadores do Evangelho, é somente para revelar um pouco de Cristo em nós. Então, o sofrimento que é produzido por meio do servo é manifestado como forma de louvor aos céus, e aqueles que estão fora entendem e compreendem que mesmo que nós passamos por um momento de dificuldade, alguém vai ver que Deus está conosco. Que mesmo, independentemente da situação em que passamos, independentemente da situação em que estivermos, Deus vai se manifestar em nossas vidas. Nós vimos muitos testemunhos, principalmente aqui neste retiro, na qual até o pastor Misael citou na plenária de hoje, que no momento mais difícil da vida cristã, no momento que você se pergunta, e agora? O que farei? Como escapo desta situação? Deus se manifesta de forma surpreendente, porque todo o sofrimento que nós cristãos, passamos neste mundo é somente para nos preparar para que um dia este vaso, que hoje é de barro, possa ser um vaso preparado, possa ser um vaso ornamentado pelo nosso Senhor. Que o tesouro que hoje carregamos e temos a honra de carregar, mesmo sendo imperfeitos, que seja levado mundo afora, porque somos apenas missionários nesta vida peregrina. Este lugar não é nosso, nosso lugar é no céu. E assim como diz o verso tema deste retiro, segundo escreveu João, testemunho de Jesus, capítulo 14, verso 3, Jesus está preparando um lugar para nós. Este lugar que é maravilhoso e que, independentemente de tudo que imaginamos, nunca poderemos chegar ou ter a real noção. Que enquanto estivermos aqui, neste mundo, enquanto estivermos aqui, que possamos ser vasos sempre carregando o tesouro que é a palavra do Senhor. Possamos ter sempre a presença de Deus. Que mesmo na provação, escutem jovens, mesmo na provação, não desistam, porque Deus sempre está com você. E a glória de Deus sempre vai ser manifestada, porque por meio da morte de Jesus, hoje temos esta salvação esta que devemos manifestar a todos quanto não conhecem a palavra do Senhor. Concluo minhas palavras dizendo, quão honrado eu sou de carregar este tesouro comigo, que nós possamos refletir nessas palavras de Paulo, que seja nossa honra também carregar esse tesouro. Tesouro este que nos foi garantido, tesouro este que nos foi concedido por Deus, para que pudéssemos ter não só a nossa salvação, como levar a salvação para quem necessitasse. Que nós possamos ficar sempre com isso em mente, porque assim como diz Paulo lá aos Hebreus capítulo 10, ainda dentro de um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor dessa oportunidade. Amém. Graças a Deus. Edificante palavra, palavra que vem do céu. Chegou a nós a informação que está conosco, que já anotei ali. Está ali nosso irmão Simundo e a irmã Edith. Vamos receber em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe e volte sempre. Convidar para cantar aqui, lá da área 10, a Esther. Vem, Esther, adorar o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estaremos ouvindo 2 hinos, 2 louvores. Depois eu vou convidar alguém de outra área aí. Deixa eu olhar aqui, imaginar. Depois estarei convidando.
Consolador, não sai daqui. Peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, hoje minha força pra seguir. Quando meu coração travou, hoje intercessor, o meu ajudador, meu Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com hinos. Convido a banda agora também. Banda, em nome de Jesus. Após a banda, aqui o nosso irmão André estará com a palavra. André da área 11. Não? É 3, Jesus. Pronto, André. É 3.
todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vai dar certo. Aleluia. Eu sei que a grandeza divina não se mede em palavras, tá gravada no peito de quem ama e chora e refaz a história de uma vida outra vez. Jesus, tantas vezes eu tentei recolher os pedaços de uma vida ferida, e como um lindo cristal que cai, tive sonhos quebrados, espalhados no chão. Mas eu te encontrei, minha vida se refez. Escrevi pra tentar te falar do meu amor, mas o que sinto não dá pra dizer. É maior que eu. Tua palavra escondi aqui, bem no meu coração, pra não esquecer que a vida não vale a pena sem você. Aleluia. Graças a Deus. Só quem já sentiu a presença de Deus nessa noite, dá um glória bem forte para Jesus.
Aleluias. Quero dizer que é motivo de alegria estar aqui nessa noite, juntamente com vocês, no retiro do setor 2, povoado sozinho, mais uma vez. Quero dizer também que sou fruto daqui. Hoje estou na área 3, ano passado tivemos no retiro setor 3, mas sou fruto daqui. Eu vi esses barracões sendo construídos, a mata desmatando. Lembro como se fosse hoje, quando o pastor Josias chegou com um projeto e olhou ali para essa igreja ali, o irmão Tatar, o dirigente, acho que ainda é, olhou para essa mata aqui e disse assim, aqui vai ser o local do retiro. Nós vamos fazer aqui. E dali para frente os irmãos começaram os mutirões, desmatando a mata, fazendo tudo, e hoje é o que é aqui. E eu sou muito feliz em estar aqui mais uma vez, juntamente com todos vocês. E também quer dizer que aqui nós já vimos muitas coisas, nós já vimos aqui até pedido de casamento nesse retiro, né? Pedidos de casamento, ouvimos várias declarações de pessoas, vida que segue, outros aí. Enfim, são memórias boas que trazem e marcam as nossas vidas. Todo retiro traz uma essência, todo retiro traz uma coisa para marcar na nossa história. E antes que comece, eu acabei esquecendo, queria cumprimentar vocês, a paz do Senhor. Acabei esquecendo, me perdoem. Meus irmãos, sem perca de tempo, o tempo já está bem avançado, eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 em diante. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 em diante. Enquanto vocês procuram, eu quero dizer que é um texto bastante conhecido no meio da igreja. Muitos já conhecem, muitos até acham até chato de ouvir, mas eu costumo dizer que quanto mais você ouve uma mensagem, quanto mais você ouve sobre um texto, mais você aprende sobre aquele texto. Porque cada pessoa ministra de um jeito, cada pessoa ensina de um jeito. Às vezes você acha que sabe tudo, às vezes você acha que já entendeu aquele texto. Só que quando alguém explica de um outro jeito diferente, aí você vai pegando pontos chaves, vai montando um com o outro, com o outro, com o outro, e de repente você olha e diz, olha, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto desse ponto, eu não tinha parado para observar isso ainda. Isso é a arte também da interpretação, da exegese. Quando você faz uma interpretação, quando você faz uma aplicação, quando você faz uma acentuação, você passa a ver coisas até mesmo onde não se via antes. Não vou dizer onde não tem, que a Bíblia é completa. Sem perca de tempo, livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo a igreja dissolutamente. Verso 14, e havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, começando a padecer necessidades. Verso 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Somente até aqui. Queridos, quando nós deparamos com esse texto, a qual se refere à parábola do filho pródigo, nós vemos um texto bastante conhecido no meio da igreja, como eu já falei, mas um texto de tamanha importância, de gigantesca importância para as nossas vidas, principalmente para vocês que são o público-alvo desse retiro, os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, que estão passando uma transição, que estão passando uma fase um pouco difícil na vida de vocês, onde às vezes a mente de vocês vive conturbada, onde vocês vivem pensando em tomar várias decisões difíceis, e às vezes vocês acabam tomando decisões que podem ser precipitadas, onde até mesmo você desobedece ao pai, você desobedece à mãe, você desobedece ao seu líder, você desobedece até mesmo ao seu pastor. E aí você acaba tomando uma decisão errada. O filho pródigo aqui, como eu li na história, vai contar
que chega um belo dia, ele decide pedir ali a parte que lhe pertence. Ele achou que era a hora certa. E a Bíblia faz questão de dizer que era o filho mais novo. O filho mais velho tinha maturidade na cabeça. Ele já estava estabilizado, com a sua mente estabilizada. Mas o filho mais novo, ele estava sofrendo com essas conturbações em sua mente. E o filho mais novo, ele chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte que me pertence, porque eu quero partir, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu não aguento mais viver debaixo daqui da sua casa, das suas regras chatas, das suas ordens chatas. Imagina só, parece até com as histórias de hoje. Eu acho que tem algum jovem, alguma jovem que vive na sua casa, que já não aguenta mais morar em casa, porque não aguenta as ordens do pai, da mãe, as regras chatas, as regras de acordar cedo, as regras de começar a ter responsabilidade, as regras chatas de ter compromisso com as atividades, com os trabalhos escolares, seja com o que for. Se hoje em dia, se o pai manda um filho ou uma filha: meu filho, lava essa louça aqui para mim, é mesmo que, me desculpe a expressão, dá um tapa na cara do menino ou da menina. Tá? É uma geração que está difícil. Mas entendam bem, esse filho pródigo era semelhante a vocês. Ele achou que era dono da razão, ele achou que ele iria seguir um rumo certo, e o pai então decide ali partir a parte dele. Ele parte a parte, ele pega: está aqui meu filho, agora você faça o que você quiser. E aquele filho, ele pega e ele sai gastando dissolutamente, ou seja, ele sai gastando sem pensar que ia ter fim. E ele gasta ali com meretrizes. Meretrizes são garotas de aluguel, garotas que fazem programas. Ele começa ali a fazer ali tudo que ele bem entendia e as suas coisas que ele queria e que ele tinha vontade de fazer. Chega um momento em que todo o dinheiro daquele rapaz, ele acaba. Aquele rapaz, ele tem a brilhante ideia, imagino eu, uma conjectura minha, a Bíblia não revela, imagino eu que a partir daquele momento já bateu a vergonha e o desânimo, dizendo: e agora? Eu não posso mais voltar para a casa do meu pai, porque eu já pedi a parte que me pertence para me sair, agora eu não posso mais voltar para lá. Então aquele filho, ele toma uma decisão, ele procura um homem que cuidava de porcos, e daí ele pede um emprego lá, e ele começa a trabalhar para aquele homem que cuida de porcos. E aquelas coisas que serviam para os porcos, chamados de bolotas, era como se fosse as comidas podres de hoje em dia que a gente dá para os porcos, o cuim misturado com os arroz podre, azedo, essas coisas, era mais ou menos isso. Só que aquele rapaz, ele estava sofrendo tanto, ele estava tão angustiado com aquilo, que ele olha para aquilo, para aquela comida, e ele olha e ele sente a vontade de se alimentar da própria comida dos porcos. Quando ele sente a vontade de se alimentar, a Bíblia diz que ele só sente vontade, mas eu gostaria de conjecturar nessa noite que ele não só sentiu vontade, mas que ele se alimentou, porque depois de alimentar é que ele, aí sim, ele sente a vontade de voltar para casa. E ele se lembra, ele diz: até os trabalhadores do meu pai comem melhor do que isso. De repente ele tem uma ideia, tecladista, se puder me dar uma ajudinha aí. De repente ele tem uma ideia de voltar para casa. Eu já sei, vou tomar uma ideia espetacular, eu vou voltar para casa. Eu vou pedir para o meu pai para ver se ele pode me receber pelo menos como um dos seus trabalhadores, porque até os trabalhadores do meu pai, eles comem melhor, têm uma refeição melhor, eles recebem melhor. Então ele decide voltar ali com a ideia na cabeça dele, mas o que é interessante é que, olha só, na cabeça dele, ele criou todo o plano ali, em nenhum momento, eu acredito que ele perguntou o que o pai dele realmente achava. E aquele rapaz, ele volta, e ele chega, e antes mesmo que ele falasse, o pai dele de longe já viu, estendeu o braço, e foi correndo para abraçar ele, já ali, preparou ali umas sandálias novas, colocou um anel em seu dedo, e recebeu ele como filho. De repente ele diz para os trabalhadores, ele diz: se alegrem, porque o meu filho que estava morto, ele ressuscitou, ele voltou para casa, o meu filho está de volta. De repente ele manda matar um bezerro para festejar, e assim
o que eu quero trazer para você nessa noite, meu irmão jovem, é que a tua história não é diferente. Tem muita gente que às vezes até veio para o retiro desviado, até veio afastado da presença de Deus. Talvez lá atrás você decidiu tomar um rumo, talvez lá atrás você escolheu seguir para um rumo diferente. Talvez você disse: pai, agora não é mais a hora de eu estar aqui na tua casa. Eu estou cansado, eu quero desfrutar do mundo lá fora. E nesse momento a pessoa sai para fora, a pessoa vai passear lá fora, você jovem, e acaba se perdendo nas coisas do mundo, achando que o crédito que o pai te deu, porque o nosso pai, todo dia ele nos dá os créditos. Aquele filho pródigo na parábola, ele recebe um dinheiro para ele gastar, mas você também recebe um dinheiro, e esse é o melhor dinheiro que o pai pode te dar. Que dinheiro é esse? É o crédito da vida. Todo dia você ganha 84.600 segundos de vida. Todo dia, quando você dorme, quando você acorda, Jesus vai lá e abastece de novo 84.600 segundos para ele começar de novo. São 24 horas, mais uma vez, 84.000 segundos. Todo dia o seu cartão é abastecido para você estourar o seu tempo da maneira como você quer. Só que o Pai, ele te dá esse tempo para que você gaste na presença dele. Só que tem algumas pessoas que saem da presença dele achando que há algo melhor lá fora. Aqui o filho pródigo achou que tinha tudo melhor lá fora, mas não tinha. O que ele achou foi que quando acabou o crédito, ele se deparou com a realidade da vida. Estava ali comendo alimentos de porcos. Não é diferente de você. Eu já vi muitos jovens, testemunhei um amigo que morreu de acidente de carro. Vanderlei, o nome dele. Morreu de acidente, ele e um outro rapaz chamado Will. Todo dia eu convidava ele: Vanderlei, vamos voltar para a igreja hoje. Vanderlei, vamos para o culto domingo agora. E no dia em que ele morreu, que acabou o crédito dele, eu falei para ele: Vanderlei, vamos para a igreja hoje. Talvez Jesus quer te salvar hoje. Acho que quem sabe pode acontecer alguma coisa ruim contigo. Ele disse: irmão André, hoje eu vou. Só que foi diferente. No meio do caminho, chegou uns amigos, mudaram a cabeça dele, mudaram os pensamentos dele e disseram assim: vamos para a barragem, nós vamos beber lá. E nós voltamos bebendo nos batudinhos. E quando eles voltaram, que eles chegaram, que eles passaram pela fazenda do Capitão Alexandre, um caminhão da FC Oliveira, ia indo, e de repente a moto, acredito eu que foi o inimigo, começou a puxar para a contramão e eles peitaram de frente. O caminhão amassou a cabeça dele, os miolos do cérebro se espalharam pelo chão. Foi um acidente, algo terrível. E por que eu estou te contando o testemunho desse jovem? Você que está aqui nessa noite, você tem essa segunda chance. Você tem essa liberdade ainda de escolher, de dizer sim para Jesus e dizer não para o mundo. O Pai está de braços abertos para te receber. Você acha talvez que você é semelhante ao filho pródigo, que não é mais nem digno de ser chamado de filho, mas o Pai nunca te rejeitou. Você foi quem rejeitou ao Pai. Mas o Pai está de braços abertos, te esperando para colocar uma chinela nova, para colocar uma roupa nova, colocar um calçado novo, colocar um anel novo, colocar tudo novo e te fazer nova criatura. Mas só depende de você dar o primeiro passo. Eu sei que tem alguém nessa noite aqui também que nunca conheceu desse Jesus. Eu sei que tem alguém nessa noite que nunca aceitou a Jesus. Mas eu quero te dizer nessa noite que hoje você tem liberdade para aceitar a Cristo. Ao final desse trabalho, pastor, eu creio que vai fazer um convite. E você que ouviu essa mensagem, que essa mensagem te tocou, você que escutou essa mensagem, vem até aqui à frente quando ele fizer o convite. Não seja covarde. Você acha que às vezes está no mundo assim como o filho pródigo e acha que está tudo certo, mas não está tudo certo. O Pai te espera. O seu lugar é na casa do Pai. O seu lugar não é no mundão. O seu lugar não é lá fora. Às vezes você até diz assim: irmão André, mas eu já esperei há tanto tempo na igreja, eu estou esperando uma bênção. Os rapazes talvez, ou as moças dizem: eu estou esperando uma varoa, mas ninguém da igreja me agrada. É assim ou não é? Às vezes as moças dizem também: estou há tanto tempo esperando um rapaz, mas ninguém da igreja me agrada. E vai procurar lá no mundo, assim como o filho pródigo. E se decepciona. As coisas
tão errado. Sabe por quê? Porque o Pai, Ele quer que você fique na casa dEle para Ele te entregar a bênção a qual você tanto espera. É como diz aquele hino do pastor Lucas, que diz assim, ó: hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai, e esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar no mesmo lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar. Pra quê? Sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. O Pai está te esperando a todo momento. O Pai nunca deixou de te amar. Mas você é que às vezes recusa o Pai por os prazeres do mundo. Você às vezes recusa você recusa a Deus por coisas tão supérfluas, por coisas tão insignificantes. Mas quando você vai lá e sente o desejo de pecar, na hora você não consegue enxergar. Só depois você consegue enxergar e ver o tamanho da coisa errada que você fez. Só depois que você faz, você para refletir e diz assim: meu Deus, o que eu fiz? Meu lugar era nos braços do Pai, mas eu estraguei a minha vida. Mas não seja como o filho pródigo, no aspecto de achar que você não é mais filho. Você é sim filho, porque o Pai nunca te negou, o Pai nunca te abandonou e o Pai nunca te desamparou. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. Às vezes as coisas só não aconteceram na tua vida ainda, porque não é do jeito que você quer, não é no tempo que você quer, é do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele faz, porque Ele é Deus. E não pense que Deus não sabe de nada. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, vai dizer que ainda antes que houvesse dia, o próprio Deus falando: eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem o impedirá? Ninguém impedirá. O nosso Deus, Ele está antes que tudo fosse criado, antes que tudo fosse formado. Ele sabe de tudo. O nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Irmão André, o que é isso? Na onipotência Ele tem o poder absoluto. Na onisciência Ele tem o saber absoluto. Na onipresença Ele está em todos os lugares. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Então não pense que Deus não conhece a tua história. Não pense que Deus não está ouvindo as tuas orações. Deus está ouvindo. Deus está preparando algo para você. Deus sabe e Deus vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma solicitação, irmãos, para que o Joaquim cante um hino. Se o Joaquim, a gente tiver por aí, vem rapidinho, Joaquim. Vem rapidinho aqui, canta um hino curto, tá? Porque o tempo... Onde está o nosso irmão? Tá? Aí vem o nosso irmão.
Graças a Deus. Esta oportunidade eu saúdo todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor, né, irmãos? Deus deu a oportunidade, não pode rejeitar, né, irmãos? Sinto muito alegre, muito feliz de estar aqui pela segunda vez. Vamos adorar o Senhor. Sol maior, irmão, sol. Glória a Deus. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena. Aleluia! Os nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas. Os nossos irmãos devorados por fortes leões. Sangue quente que corria, enxuada pelo chão. Aleluia! Era a semente do evangelho, era sinal de salvação. Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões. Pra Deus não era prejuízo. Aleluia! Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Aleluia! Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado. Glória a Deus. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Oh, glória! Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Oh, glória! Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor e não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, oh glória, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue, aleluia, dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Oh glória! Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final do trabalho. Aprove o Senhor a direcionar apenas essas duas mensagens
queremos ainda fazer o convite, mas eu quero perguntar ainda, os irmãos, os gêmeos da irmã Ivanilde, que estão aniversariando hoje, estão? Estão, irmã Ivanilde? Lá do residencial, Dom Reinaldo? Não estão. Estão? Pois se manifestem. Onde estão os gêmeos? Vamos abençoar esses meninos aí que eu vi eles crescer. Nem vi tanto crescer porque eu saí, mas quando eu me dei conta já estavam grandes. São amigos, são irmãos. Vamos abençoar esses jovens, em nome de Jesus. Eles estão aniversariando hoje, depois estaremos fazendo aqui o convite. Glória a Deus. Estão chegando aí, ficando aqui ao lado. Deixa eu citar aqui um verso de um salmo para aplicar aqui. Deixa eu citar que eu tenho de cor, e eu gosto muito, muito deste verso. É lá no Salmo 23, né, o Salmo do Bom Pastor, e o verso é o verso 6. É certo que a bondade e que a misericórdia do Senhor te seguirão, ou seguirão vocês, todos os dias das vossas vidas, até quando nós formos habitar na casa do Senhor. Então guardem isso em vossos corações, é de Deus. Isso Deus está dizendo que vocês são seguros, estão seguros na trajetória, nos dias que contou o Senhor, como está escrito. Todos os nossos dias estão contados, escritos no seu livro. Nós queremos parabenizar esse jovem em nome de Jesus. Quantos querem parabenizar? Dei uma salva de palma. Deus abençoe. Receba o carinho nosso e desse povo. Vamos orar nessa oportunidade por esse jovem. Irmão Midael, ore aqui, abençoando esses jovens. Parabéns para vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. Os irmãos faz anos, uma salva de palmas. Glória a Deus. Soberano e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um ano de vida que os teus filhos completam. Que a tua graça, que a tua bênção estejam sobre eles, que o teu Espírito Santo, que a tua proteção, que a tua graça seja multiplicada sobre a vida dos teus filhos, para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando aqui, os irmãos estão lembrando, 102 minutos ainda. Acontecerá a continuação da gincana, né? Logo após o trabalho. Acho que é a paródia, tá? Os improvisos aí daqui a pouco. Amanhã, meus irmãos, teremos 2 trabalhos paralelos com os casais. Atenção, Vila dos Casais. Amanhã teremos trabalhos com os casais lá no templo. E os jovens devem ficar aqui no auditório, aqui no barracão. Quero convidar a primeira pessoa, quero usar o texto de Lucas 2 lá, Nazaré. Eu acho lindo ali, quando naquela festa lá de Caná, e nós precisamos olhar para isso. Como dizia o pastor Bené, parem de movimento, só um momentinho, o trabalho ainda não terminou, ainda não oramos, encerrando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ele diz, naquela festa de Caná, diz, enchei essas talhas de pedra, de água. Enchei essas talhas de pedra, de água. Nos situemos nisso. Onde estavam aquelas talhas, aqueles vasos que antes eram pedras,
que antes foram pedras, mas que foram trabalhadas, que foram lapidadas e que agora eram vasos. Agora estavam ali 6 talhas de pedra, agora 6 vasos que foram pedras. Olha o contexto. Quantos não já disseram para você, ou talvez você disse, é uma pedra no sapato de alguém? Não, você não é pedra. Nós não somos pedra, o Senhor nos lapidou. Glória a Deus, nós somos vasos que o Senhor manda encher. Glória a Deus. Mas é isso na trajetória da gente, não dizem? Foi pedra, é pedra, aquela pessoa é uma pedra. Aí eu imagino quando foram lá no deserto e pegaram aquela pedra e começaram a lapidar, foram tirando as alestras, as pontas e fizeram um vaso, e agora as pedras, que antes era pedra, estavam como vaso na casa do Senhor, numa festa, e Jesus disse, pode encher os vasos, pode encher de água. Como Deus te ama! Olha onde você está, lindo aqui, maravilhoso aqui, olha onde Deus te trouxe. Olha onde Deus te trouxe. Você nunca foi pedra na vida de ninguém. Foi o diabo que disse isso. Foi o diabo que disse isso. Você é vaso lapidado que o Senhor tem trazido aqui para te lembrar do teu valor. Do teu valor. E o Senhor, esse Senhor quer te encher. Glória a Deus. Então, baseado nesse texto, eu quero convidar, eu não sei a tua vida aí, o que disseram de você, mas eu quero dizer que Jesus te ama, Jesus te chama, você é importante demais para Ele, é valoroso demais para Ele. Não acredite no que o diabo disse, no que a sociedade disse, no que as pessoas disseram. Acredite naquele que te chamou, naquele que te criou, que te formou, que te trouxe aqui, e venha para Jesus te encher de graça, de salvação. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Nós estamos te chamando. Você está pertinho aí? Traga essa pessoa, ajude aqui. Você que está afastado da casa do Pai, que alguém disse que você não dá mais nada, que você é pedra. Você não é pedra não, você é vaso. Você é vaso. Você é vaso. O Senhor quer te encher. Então venha, volte para a casa do Pai, você que está distante. Oh, glória a Deus. Você que conhece, dá força aí para esse jovem, para essa jovem, e ajude a conduzir até aqui, para nós orarmos por essa pessoa. Em nome de Jesus, é o Senhor que chama. Eu sei que tem, e sei da batalha no mundo espiritual. Não deixe passar. Não deixe passar. Não deixe passar. Convide esse jovem, essa pessoa, para vir na frente, para receber a salvação. Onde está a primeira pessoa? Onde está? Nós estamos chamando, nós estamos insistindo. Olha o valor que você tem para Deus. Olha o valor. Está repreendido qualquer espírito de movimento contrário no recinto, porque tem um povo que não se aquieta, tá? E esse recinto aqui está consagrado ao Senhor. Está consagrado ao Senhor. O diabo conspirou tanto, atrapalhou tanto, tá? Tentou impedir o que Deus está fazendo, mas a palavra está sendo plantada nos corações. Está sendo plantada nos corações. E essa palavra é a semente que nasce, que cresce, que floresce, que frutifica. Quantos não serão salvos amanhã ou depois? E talvez a gente não veja, mas diz, naquele retiro eu ouvi aquela palavra. Foi lá naquele retiro que eu ouvi aquela palavra. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Venha, jovem, onde você está? Deixa eu insistir com você. Venha, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, não deixe outra hora, porque não pertence a Deus. É uma batalha espiritual. Se não hoje, como disse Isaías, que Deus alongue os dias para que tu tenha mais oportunidades. Deus abençoe em o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus nessa oportunidade. Vamos ficar de pé. Deus forte como Jeová, não há outro. Cante comigo. Deus forte como Jeová, não há outro, eu não conheço.
Deus forte como Jeová, não há outro eu não conheço. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde teu Deus está? Onde está teu Deus? Onde teu Deus está? O meu Deus está nos céus e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está nos céus e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde teu Deus está? Onde está teu Deus? Onde teu Deus está? Onde está teu Deus? Onde teu Deus está? O meu Deus está nos céus e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está nos céus e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Miquel, a hora aqui, encerrando o trabalho do Senhor. Glória a Deus. Só avisando os participantes da paródia, se preparem aí, nós vamos chamar vocês depois da oração, tá bom? Depois da oração a banda vai tocar e depois da banda aí já entra a paródia. Aí se vocês não saiam ninguém, porque vocês vão ver algo bem interessante aqui agora, vocês vão gostar demais. Ah, sim, também tem recadinho no coração. Equipe de louvor, chegue para cá, estão chamando a equipe de louvor. Vai ter recadinho no coração depois. Quantos estão felizes? Diga amém. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pelos momentos que nós passamos aqui na Tua presença. Ó Deus, como é bom estar na Tua presença, meu Pai. Deus, continua se manifestando no nosso meio. Deus, tocando nos corações, curando os enfermos, fazendo prodígios e maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz, terminado em nome de